Vegano, vegetariano, mas sem carne, sem leite, sem ovo. Você vai ficar fraco. Você vai ficar sem músculo, seu músculo vai desaparecer. Você vai ter anemia, você vai ter falta de ferro. Muito provavelmente, se você virou vegano ou vegetariano recentemente, ou se você comentou no seu círculo de amigos que você tá pensando em fazer isso, já deve ter ouvido aquela famosa frase: mas e as proteínas? É impressionante como ninguém pergunta isso pra uma pessoa que come carne, mas é só você falar que vai mudar sua alimentação que todos os seus amigos resolvem virar nutricionistas. Mas se você não sabe muito bem como responder essas perguntas e você mesmo ainda tem dúvidas sobre isso, chega mais que eu vou esclarecer essa parada aqui com você. Afinal, que cargas d'água é a proteína? A proteína, ela é um dos macronutrientes essenciais para o nosso corpo funcionar, junto com os carboidratos e os lipídios, ou gordura, como você preferir chamar. Sem qualquer um desses macronutrientes, o nosso corpo simplesmente não funciona. Mas eles são distribuídos de formas diferentes no nosso corpo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que pratica muitas atividades físicas, você precisa de uma fonte de energia. E a melhor fonte de energia para quem pratica atividades físicas de forma intensa geralmente é o carboidrato. A gordura, ela também pode te fornecer alguma energia, mas ela tem uma função mais importante ainda, que é a regularização hormonal, por exemplo. Já a proteína, ela tá ligada a tudo que é a construção de tecido no seu corpo. Então ela tá ali relacionado ao tecido do seu cabelo, ao tecido das unhas e o nosso tecido muscular. Ela vai funcionar aí como se fosse um tijolinho para construir a sua massa muscular, ou seja, é aquilo que te deixa em pé, que te deixa forte. Os alimentos de origem animal, eles costumam de fato serem riquíssimos em proteína, e por isso eles são fontes fáceis de você conseguir esse macronutriente. Mas isso não significa que você não consiga proteína se não for de um alimento de origem animal. Os alimentos de origem animal, eles são fontes fáceis de proteína, e por isso que as pessoas ficam tão confusas de onde você vai tirar as suas proteínas se você parar de comer esses alimentos. Mas o que as pessoas não sabem é que todos os alimentos do reino vegetal são compostos pelos 3 macronutrientes, em proporções diferentes, é claro. Então, por exemplo, uma fruta, ela vai ser composta principalmente de carboidratos, geralmente, mas isso não significa que ela não tenha nenhum grama de proteína, entenderam? Ela vai ter uma porcentagem de gordura, ela vai ter uma porcentagem de proteína, só que a porcentagem de carboidrato dela vai ser um pouco maior. E o que você precisa fazer quando você muda a sua alimentação é justamente aprender como balancear esses alimentos, como combinar esses alimentos para você conseguir ingerir a sua quantidade necessária de proteína no dia a dia. De fato, é preciso um cuidado quando você para de consumir alimentos de origem animal. Na verdade, não um cuidado, eu diria que é mais uma mudança de visão. Porque quando você come carne, você está acostumado a montar um prato que a composição dele já vai ter naturalmente os macronutrientes que você precisa no seu dia a dia. Então, quando você muda a sua alimentação, o que você precisa é mudar essa visão para entender como você tem que preparar um prato de origem vegetal agora. Mas por que as pessoas batem o pé dizendo que a proteína animal é muito mais importante, que ela funciona melhor pro nosso corpo? Será que a proteína animal é mesmo melhor do que a proteína vegetal? Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, que primeiramente pode parecer mais lógico que a proteína de origem animal seja o ideal pro seu corpo, porque a proteína de origem animal, ela é feita geralmente dos mesmos aminoácidos que são feitos os nossos músculos. Elas são semelhantes ao músculo do corpo humano, porque, né, a gente pertence aí ao mesmo reino. Não sei se vocês sabem. Então, as proteínas de origem animal, elas vão ter os aminoácidos ideais para a construção do nosso músculo, por serem semelhantes. Todas as proteínas, elas são compostas por aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são moléculas que se unem por cadeias, e existem 22 tipos de aminoácidos diferentes no mundo. A diferença da proteína vegetal para animal é de qual aminoácido elas são compostas. E aí o que acontece é que, de fato, a proteína animal geralmente ela vai ser mais completa se você ingerir o alimento isoladamente. Já com os alimentos de origem vegetal, o que vai acontecer é que, mesmo que aquele alimento ele seja riquíssimo em proteína, pode ser que ele não tenha a quantidade de aminoácidos ideais para o nosso corpo. E isso quer dizer que a proteína de origem vegetal é inferior? Então, de forma alguma. O que você precisa saber é como combinar esses alimentos para eles formarem a cadeia completa de aminoácidos. Vocês já devem ter ouvido falar por aí que um prato de arroz e feijão é um prato super completo em nutrientes, certo? E essa afirmação é justamente dada porque as proteínas do arroz têm os aminoácidos que vão completar as proteínas do feijão. E isso acontece toda vez que a gente vai combinar um alimento que é um grão com um alimento que é um cereal. Cereais são o arroz, a quinoa, a aveia, o trigo sarraceno. E os grãos são os feijões, as lentilhas, o grão de bico.
Mas isso não quer dizer que você precisa necessariamente combinar esses dois alimentos na mesma refeição. Você pode distribuir isso ao longo do dia. Por exemplo, tipo você comer de manhã um mingau de aveia e no almoço você comer uma salada de grão de bico. Outra refeição super simples que tem essa combinação de grãos e cereais é o mingau de aveia com a pasta de amendoim. Porque embora as pessoas achem que o amendoim é uma oleaginosa, na verdade ele é uma leguminosa, assim como o feijão. Então combinar a aveia com a pasta de amendoim é uma excelente fonte de uma proteína completa. É muito comum também os atletas veganos combinarem a proteína isolada, né, que é tipo aquele whey vegano, de ervilha com a proteína isolada do arroz. Ambos têm uma quantidade X de proteína. Se você combina as duas, elas vão ter aí a cadeia de aminoácido mais completa também. Mas é claro, existem no reino vegetal alguns alimentos que têm uma quantidade de aminoácidos muito completa, que é o caso, por exemplo, da quinoa. Eu já vi muito vegano, vegetariano por aí que consumia muita quinoa porque ouviu a vida inteira que ela era um alimento super proteico e quando foi ver o valor nutricional do cereal ficou um pouco decepcionado, porque justamente não é que ela tenha uma quantidade absurda de proteína, mas sim que a proteína que ela tem é super completinha. Lógico que se você for comparar com o feijão, ela vai ter um valor proteico muito mais baixo, mas ela não vai exigir de você que necessariamente você tenha que comer um grão para poder obter as proteínas completas. Esse também é o caso do amaranto, da chia, de algum desses alimentos que as pessoas chamam de superalimentos. Mas tá bom, agora que a gente já sabe combinar os alimentos para ter uma proteína completa, eu vou citar aqui algumas fontes de proteína que são muito fáceis de achar aqui no Brasil. Vamos lá, os grãos: lentilha, feijões, qualquer tipo de feijão, grão de bico, amendoim, ervilha, soja e suas variações. Então, além do grão da soja, pode ser aquele grão da soja verde, que é o edamame, pode ser o tempê, que é a soja fermentada, o tofu, que é o queijo de soja, o miso, que é a pasta de soja fermentada. Todos esses alimentos vão ter aí uma porcentagem de proteína bem legal, porque a soja é um dos alimentos bem proteicos que a gente tem no reino vegetal. Embora eu não aconselhe vocês no começo comerem tanta soja, porque é muito fácil cair em exagero quando a gente consome esse alimento, porque é muito fácil preparar e ele tá presente aí em quase tudo que a gente vai consumir de industrializado, por exemplo. Então é legal você tentar evitar o consumo, principalmente se for da proteína de soja texturizada. Eu vou falar sobre ela talvez em um próximo vídeo, quando eu for falar sobre a soja, mas evita ela ao máximo possível, porque ela é a soja da forma mais processada possível. Enfim, os cereais, que são arroz de todos os tipos, a quinoa, que é um pseudo-cereal, o milho, a aveia, o trigo. Sim, você pode comer algum tipo de grão e macarrão, que você também vai estar fazendo uma proteína completa, porque sim, macarrão tem proteína. As sementes, que são a semente de girassol, a semente de abóbora, a semente de linhaça, a chia. E embora as pessoas achem que essas sementes são caras, na verdade elas não são caras e você consome elas em quantidades muito pequenas. Então, se você comprar 100 gramas de linhaça ou chia, isso não vai te custar mais do que 3, 4 reais. Isso se for em um lugar muito caro e você vai consumir só uma colherzinha de sopa delas por dia. E isso já vai te fornecer uma quantidade de proteína bem legal. Você também pode encontrar proteína nos vegetais, que são geralmente os vegetais crucíferos, que é o brócolis, o repolho, a couve-flor. Os vegetais verdes escuros geralmente têm uma quantidade bem grande de proteína em relação aos outros, que é a couve, o espinafre. Os brotos, que são os grãos germinados, que pode ser o broto de lentilha, por exemplo, um broto de quinoa, o broto de soja. Esses alimentos são excelentes, porque eles têm uma quantidade biodisponível de proteína muito maior do que o próprio grão antes de germinar. Isso significa que seu corpo vai ter uma capacidade muito maior de absorver aquela proteína que está no grão. Além desses alimentos que eu citei, também temos os frutos secos, que são as amêndoas, as nozes, as castanhas. Todos esses alimentos são riquíssimos também em proteína. E temos aí outras fontes de proteína também mais desconhecidas, como por exemplo as algas, a espirulina e a clorela, que são algas que têm uma quantidade absurda de proteína. É lógico que a gente não consome elas em tanta quantidade assim, então elas não têm como ser a nossa fonte primária de proteína, mas você pode sempre adicionar uma quantidade pequena numa vitamina, num suco. Mas aquelas algas comuns também têm proteína. A alga nori, né, que é aquela que a gente faz o enori, não sei pronunciar, mas a alga que a gente faz o sushi, ela também tem uma quantidade legal de proteína. O cogumelo, mas o cogumelo é uma questão aí um pouco complicada, porque
porque as pessoas acham que o cogumelo ele é uma fonte muito rica de proteína, mas ele não é tão rico assim. Na verdade, para você consumir uma quantidade legal de proteína no cogumelo, você tem que comer bandejas de cogumelo. Então não planeje seu prato pensando que você está colocando um cogumelo, então você está adicionando aí sua fonte de proteína. Ele é só uma das fontes, ele pode ser um complemento, e a gente consome muito cogumelo porque na verdade é muito gostoso mesmo. Mas esquece essa coisa de que você tá se enchendo de proteína comendo cogumelo, porque não é bem assim. Se eu for lembrando de outras fontes de proteína também, vou colocar no meu post do blog que eu vou fazer pra complementar esse vídeo. Tá bom, mas quanto de proteína é necessário diariamente pro nosso corpo humano? Eu vou falar pra vocês terem uma noção mais ou menos de como é, mas isso não tá escrito em pedra, tá? Pode variar bastante, tem alguns nutricionistas que falam o valor e tem outros nutricionistas que falam outros valores. Mas geralmente essa quantidade ela fica em torno de 1 grama de proteína a 1,8 gramas de proteína por quilo corporal. Então, por exemplo, eu tenho 44 quilos, então eu preciso no mínimo consumir 44 gramas de proteína diariamente, e como eu pratico esportes, e justamente um esporte que visa um ganho de massa muscular, então eu preciso focar nesse macronutriente para construir o meu músculo, eu costumo ingerir de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo corporal. E essa quantidade ela vai variar de acordo com a minha necessidade calórica durante a dieta do momento. Então, se eu preciso ter uma dieta hipercalórica, geralmente eu vou tentar atingir uns 2,3 gramas de proteína, porque ela vai ser balanceada de acordo com a minha necessidade calórica. Vocês não precisam saber disso, tá, gente? Só tô esclarecendo aqui caso vocês queiram saber. Mas o que você precisa ter em mente é que você precisa ingerir no mínimo 1 grama de proteína por quilo corporal diariamente. Se você seguir essas regrinhas, você não vai morrer de anemia, você não vai morrer sem massa muscular. A verdade é que a gente não precisa ficar o tempo inteiro calculando tudo que a gente come, tá, gente? Ninguém faz isso de verdade, a não ser que você seja um atleta e que viva disso. Mas pode ser que seja legal você monitorar um pouco a quantidade das coisas que você come, só pra você ter uma ideia de quanto de proteína tem em cada alimento e saber balancear um pouquinho isso. Isso fica uma coisa completamente natural com a experiência, eu juro. Mas vamos lá, como calcular, né? Vou até falar sobre medidas caseiras pra ficar um pouco mais fácil aí de mensurar. E vou deixar aqui na tela quanto dá mais ou menos essas quantidades em gramas. Digamos que você almoçou 6 colheres de sopa de feijão cozido, 5 colheres de sopa de arroz integral e 2 fatias de tofu. É uma refeição bem pequena, tá? Isso eu tô excluindo outros alimentos que você pode adicionar aí, que vão ter também uma quantidade significativa de proteína se você fizer a soma de tudo. Mas só nesses 3 alimentos que eu acabei de citar, nessa quantidade bem pequenininha, tem 20 gramas de proteína. É bastante proteína se você for colocar no balanço geral do que você comeu durante o dia. Cada porção X dos alimentos tem uma quantidade X de proteína. Então, por exemplo, se você precisa ingerir 20 gramas de proteína, isso não significa que você precisa ingerir 20 gramas de feijão. Não é isso. Você precisa ingerir a quantidade em feijão que tenha 20 gramas de proteína, entendeu? E para saber quanto tem, mais ou menos, de cada macronutriente nos alimentos, pode ser legal você baixar aqueles aplicativos de contagem de caloria, porque eles também contabilizam os macronutrientes, ou então você pode ir nas tabelas nutricionais para poder ver quanto tem mais ou menos. Eu vou deixar algumas tabelas aqui na descrição que são confiáveis, que vocês podem conferir lá se vocês quiserem. E nesses aplicativos vocês vão achar a quantidade de proteína que tem em cada quantidade X do alimento. Então, em 2 conchas de feijão vai ter uma quantidade X de gramas em proteína. Não é tão difícil assim, viu? Então, no começo você vai fazer essas contas, mas daqui a 2 semanas vocês não vão mais precisar ficar contando o quanto vocês comem de cada alimento, porque vocês vão ter uma ideia de quanto vocês precisam diariamente. 2 aplicativos desse que eu gosto bastante, que eu costumo usar, são o Fat Secret e o MyFitnessPal. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês baixarem na descrição. Enfim, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida de vocês sobre proteína. Não, você não vai ficar fraco se você virar vegano ou vegetariano. Na verdade, hoje em dia tem crescido cada vez mais o número de atletas veganos. Inclusive, esse ano vai sair, ou saiu um filme que eu quero muito ver, que é um documentário sobre atletas que praticam esporte de alta intensidade e que tem alimentação baseada em plantas, e esses esportistas eles têm uma composição corporal digna de um atleta que come carne com certeza, ou até melhor. Então eu espero que esse mito tenha sido quebrado de uma vez por todas. No próximo vídeo dessa série do veganismo na saúde, eu vou falar sobre a vitamina B12, que vocês também me perguntam bastante, e também vou falar em outros vídeos sobre ferro e cálcio. Então, se você quer saber sobre esses assuntos, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber minhas notificações quando eu enviar um próximo vídeo. E é isso, até a próxima!